Uma região reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Cidades medievais, paisagens que literalmente são de filme e terra de alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo. Hoje eu vou te levar para conhecer um pouco de tudo isso em uma das regiões mais bonitas da Itália, a Val d'Orcia, no coração da Toscana. Aqui você encontra aquelas paisagens clássicas que todo mundo imagina quando pensa na Toscana. Colinas suaves, estradas cercadas por pinheiros, vinhedos que se estendem até onde a vista alcança e pequenas vilas históricas espalhadas pelo caminho. E para começar a explorar essa região incrível, a nossa primeira parada é Montalcino, uma cidade medieval no alto de uma colina que ficou mundialmente famosa por ser o berço de um dos vinhos mais prestigiados da Itália, o Brunello de Montalcino. Além do vinho, Montalcino também encanta pela sua atmosfera histórica, pelas ruas de pedra e pelas vistas panorâmicas da própria Val d'Orcia, que fazem a gente se sentir que voltou vários séculos no tempo. Ó, pessoal, estamos chegando perto da vinícola onde a gente vai fazer o passeio e a gente parou aqui bem numa plantação de uva. Olha que lindo esses cachos, carregado, e a gente veio bem no período em que eles fazem a colheita das uvas. E como estamos na terra desse vinho super prestigiado, não poderíamos deixar de fazer uma visita a uma das vinícolas mais famosas da região, a vinícola Corte Pavone. Essa vinícola fica no topo de uma colina, com uma vista incrível para os vinhedos da região. Inclusive, só a chegada já é uma experiência. A estrada de acesso é cercada por ciprestes, bem no estilo clássico da Toscana. O passeio começa com um tour pela propriedade. A gente foi acompanhado por uma guia que explicou todo o processo de produção. Os passeios podem ser feitos em italiano, espanhol e em inglês. Occhio nudo, Se voi guardate quella vigna, ora poi ci arriviamo là, la vedete meglio. La fascia 2, fascia 4 nel centro della vigna. Primeiro caminhamos pelos vinhedos, onde ela explicou sobre as diferentes áreas de plantação e como cada parte do terreno pode influenciar o sabor do vinho. Al sole, è l'ultima vigna che vedete là. Anemone al sole è chiamata così perché è l'unica vigna che ha una piena esposizione al sole dall'alba al tramonto e da laggiù, vi dicevo prima, c'è l'Africa, arriva lo scirocco. Depois fomos conhecer a parte da produção. Entramos na adega, onde ficam os barris de madeira onde o vinho envelhece por meses ou até anos. No caso do Brunello, por exemplo, o vinho normalmente envelhece por bastante tempo em barris de carvalho antes de ser vendido. Essa parte é muito legal porque você realmente começa a entender todo o trabalho que existe por trás de uma garrafa de vinho e entender por que o Brunello de Montalcino é considerado um dos vinhos mais prestigiados da Itália. Ele só pode ser produzido aqui na região de Montalcino, na Toscana, pois aqui existe uma combinação única de clima, solo, temperatura, altitude e outros fatores específicos dessa região. Depois do tour pela vinícola vem a melhor parte, a degustação. A degustação acontece em uma sala com vista para os vinhedos da região. Normalmente eles servem alguns vinhos diferentes da própria casa, explicando as características de cada um. E claro, além de provar os vinhos, você também aprende como degustar corretamente, observar a cor, sentir os aromas e só depois provar. So we go with Mulino al Vento, and this is the vineyard, vineyard number 3, that was in front of us when we were on the deck. Ragazzi, como foi o passeio? Agora chegou a melhor parte, né? Cara, uma das melhores coisas que acho que vai ficar mais marcado é o perfume de vinho, o perfume. Cada andar também, né? O primeiro andar a gente sente que a uva não tem cheiro muito grande ainda de uva, né? Tem cheiro de vinho. Agora o segundo a gente sente muito alto e forte. No último é envelhecimento, né? Realmente você sente o cheiro. Sente cheiro de perfume diferente. E é incrível como tem regras específicas para o Brunello ser feito. Não é à toa que ele é caro e ele é muito específico, né? Você não encontra ele em qualquer lugar, porque tem muitas regras, tem que passar um certo tempo em um lugar, depois passar para o outro, enfim, é incrível. É uma aula que a gente teve hoje. Ó, galera, agora chegou o famosíssimo Brunello de Montalcino. E aqui chega uma seleção, porque esse é o Brunello, que já é um vinho extremamente exclusivo, né? E aqui na nossa degustação chega ainda os reservas do Brunello, digamos assim, que tem critérios ainda mais elaborados, né? Então a gente, no total, experimentamos 7 vinhos, né?
na verdade, no passeio. Tava incluso 6, mas pra abrir eles serviram um a mais pra gente. Aqui, ó. E em cada taça, eles colocam um nome e o tipo do vinho. Pra gente, não, obviamente, não se perder e saber qual que é aquele vinho. Obviamente não chegam todos eles juntos, né? Mas pra gente ter uma experiência melhor. E realmente tá sendo incrível. O lugar é lindo. Muito lindo. A vinícola é enorme. E a gente tem essa vista aqui incrível. Ele ajuda a tirar aquele... Ali foi nossa mesa. Pouca taça, graças a Deus. Bom, galera, tá acabando aqui o nosso passeio na vinícola e que experiência incrível. Foi sensacional, valeu muito a pena fazer. Toda a degustação e a visita à vinícola durou mais ou menos umas 2 horas, tá? No total a gente degustou aproximadamente uns 7, 8 vinhos, não estava incluso, mas ela foi trazendo para a gente experimentar, explicando o vinho, e durante todo o passeio eles vão mostrando como os vinhos são fabricados, qual que é o tipo de regra que cada vinho deve seguir para ele ser considerado, né, aquele tipo de vinho, certo? Então foi uma experiência incrível. A gente vai deixar aqui no link da descrição qual que foi essa vinícola que a gente conheceu e o link para vocês conseguirem agendar também esse passeio aqui em uma das vinícolas da Toscana. A nossa visita foi agendada através do Get Your Guide e você pode conferir os valores e todas as opções disponíveis através do link que está na descrição do vídeo. Aqui fora no restaurante tem essas mesinhas que pelo horário que a gente chegou estavam fechadas já, mas se você entra no horário certo, ó a vista que você tem, pessoal. E se você gosta de vinho, a minha sugestão é que você aproveite sua visita para comprar algumas garrafas por aqui, pois algumas dessas no Brasil podem chegar a mais de R$1.000, sendo que aqui você pagaria aproximadamente 50 euros, cerca de R$300. E o que não falta aqui, pessoal, é opção para comprar vinho. Ó, aqui vocês acham bastante opção e também promoções, né? Então quanto mais garrafa vocês levarem, mais em conta. Então um Brunello mais um rosso de Montalcino, 35 euros. Então 3 rossos a 20 euros. Ou o próprio Brunello, 3 garrafas a 52 euros. Depois de Montalcino, seguimos explorando a região da Valdorcia e chegamos a outra cidade cheia de história, Pienza. Apesar de ser uma cidade pequena, Pienza tem uma importância enorme na história. Ela é considerada uma das primeiras cidades planejadas do Renascimento e foi transformada no século XV pelo Papa Pio II, que sonhava em criar a cidade ideal. Tanto que hoje o centro histórico é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Mas se tem uma coisa pela qual Pienza é conhecida no mundo inteiro, é pelo pecorino de Pienza, um queijo tradicional feito com leite de ovelha. Caminhando pelas ruas da cidade, você vê à venda muitas versões diferentes do queijo, desde as mais suaves até aquelas envelhecidas por vários meses. E é claro que a gente não poderia deixar de experimentar a gastronomia da cidade. Pessoal, pra gente experimentar o pecorino aqui de Pienza, a gente pegou essa entradinha, que é um pão como se fosse uma brusqueta, mas com queijo pecorino derretido e presunto crudo.
Além da gastronomia, Pienza também é um dos melhores lugares para admirar as paisagens da Val d'Orcia. Dos mirantes da cidade é possível ver as colinas, os vinhedos e aquelas estradas cercadas pelas famosas árvores que se tornaram símbolo da Toscana. E para os fãs de cinema, os arredores de Pienza guardam uma curiosidade especial e um local quase mágico. E aqui na cidade de Pienza existe um lugar que, se você estiver passando por aqui, você precisa conhecer, principalmente se você gosta de filme. Um dos filmes mais clássicos que existe, que provavelmente você já assistiu, e se não assistiu, deve assistir. Uma cena super icônica foi gravada aqui em Pienza, e eu quero ver se você descobre qual filme que eu tô falando. Foi nessa região que foram gravadas algumas das cenas mais marcantes do filme Gladiador, incluindo a famosa sequência em que o personagem principal caminha por um campo de trigo, uma imagem que se tornou um dos símbolos do filme. Entre história, gastronomia e paisagens cinematográficas, não é difícil entender por que Pienza é considerado uma parada obrigatória para quem visita a Toscana. Depois de Pienza, seguimos viagem pelas colinas da Val d'Orcia, até chegar em outra cidade impressionante da região, Montepulciano. Montepulciano é uma cidade medieval construída no alto de uma colina, cheia de ruas estreitas de pedra, praças históricas e mirantes com vistas incríveis da paisagem da Toscana. Caminhar por aqui já é praticamente uma viagem no tempo. Mas além da arquitetura e da história, Montepulciano também é mundialmente conhecida por causa do vinho Vino Nobile di Montepulciano, um dos vinhos mais tradicionais da Itália. Assim como acontece em Montalcino com Brunello, esse vinho também tem uma denominação de origem protegida e segue regras específicas de produção. Uma das coisas mais interessantes da cidade é que várias vinícolas ficam embaixo da própria cidade, em antigas adegas subterrâneas escavadas na pedra. Muitas delas estão abertas para visitação, então você pode caminhar pelo centro histórico e entrar direto em uma cave para conhecer a produção e fazer degustações. Outro ponto imperdível da cidade é a Piazza Grande, a principal praça da cidade, cercada por prédios históricos e considerado o coração de Montepulciano. Entre vinhos, história e paisagens incríveis, Montepulciano é definitivamente uma parada obrigatória para quem está explorando a Val d'Orcia. Depois de explorar a Val d'Orcia, resolvemos fazer um pequeno desvio para visitar uma das cidades mais famosas da Toscana, San Gimignano. Ela fica a cerca de 1h40 de carro da região da Val d'Orcia e vale muito a pena incluir no roteiro. San Gimignano é conhecida como a Manhattan medieval, por causa das várias torres altas espalhadas pela cidade. Na Idade Média, famílias ricas competiam para ver quem construía a torre mais alta, como símbolo de poder e riqueza. Hoje ainda restam 14 torres, que criam um dos cenários mais icônicos da Toscana. O centro histórico é tão bem preservado que a cidade também foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco.
Mas além da arquitetura medieval, San Gimignano também ficou famosa por outro motivo, o sorvete. Aqui fica a gelateria Dondoli, considerada uma das gelaterias mais famosas do mundo. Ela já ganhou várias vezes o campeonato mundial de gelato, e sempre tem uma fila enorme de pessoas querendo experimentar. O mais curioso é que eles têm sabores bem diferentes, incluindo combinações criativas e ingredientes típicos da região. Amor, tá aprovado? Nossa, de nocciolo é muito bom, né? Muito bom de nocciola. Pistache também é bom. Olha aqui, ó, gente, ele derrete na hora. Não dá nem tempo de você pensar, você já tenta terminar com ele. Vale a pena, pessoal. O menorzinho, esse do tamanho que a gente pegou, custa €3,50. Aí tem de vários tamanhos, e aí quanto maior o tamanho do cone, mais sabores você pode pôr. Mas esse já é suficiente, pelo menos para uma pessoa. Vale muito a pena. Se você gostou desse roteiro pela Valdorcia, a viagem pela Toscana ainda não acabou. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a nossa experiência em Firenze, uma das cidades mais incríveis da Itália, além de explorar a famosa região de Chianti. Então, se você não quer perder os próximos destinos, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você acompanha toda essa viagem pela Toscana e também pela Itália junto com a gente.